Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar dentro da tua casa. Eu estou feliz por estar aqui. Feliz e agradecido. Por quê? Porque todas as vezes que temos a oportunidade de dar início a um culto, devemos agradecer por Ele nos conceder o privilégio de estarmos reunidos diante dEle, mesmo que desta forma, reunidos para receber dEle o pão que realmente alimenta o homem. E eu estou feliz por poder cultuar com você nesta noite. Nesse início, nessa abertura de culto, eu quero falar de um homem muito conhecido, um homem chamado Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele teve assim muitas experiências com Deus. Foram experiências assim de estar na presença de Deus. Foram experiências de ser alimentado por Ele. E à medida que o tempo ia passando, o relacionamento dele com Deus ia melhorando cada vez mais. Com isso, ele tinha assim muito o que falar. Com isso, ele tinha muito o que escrever. Vamos ler o que ele escreveu no livro de Salmos, de número 34. Abra sua Bíblia e vamos ler. Está escrito assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Às vezes, algumas coisas nos levam a gritar por socorro. Algumas vezes, algumas coisas nos levam a clamar ao Senhor. E não foi diferente na vida de Davi. Muitas foram as vezes que ele, Davi, gritou por socorro. E que Davi recorreu a Deus. E a todos os seus gritos, o Senhor ouviu e o Senhor veio com socorro na vida dele. E ele sabia que podia contar com esse olhar de Deus. E por isso ele escreveu desta forma, o 15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos. É como assim um pai que não perde o seu filho de vista. É como um pai que está sempre com os ouvidos atentos ao grito de socorro que o seu filho dá. Davi também descobriu que, para que isso acontecesse, os olhos do Senhor estar voltados, os ouvidos do Senhor estar inclinados na direção, havia-se a necessidade de se praticar a justiça. Por quê? Porque Davi descobriu que os olhos do Senhor eles só voltam somente para os justos. Aqueles que procuram praticar a justiça, tenham muito cuidado, porque é muito comum ouvir nos dias de hoje, principalmente na mídia, que mesmo que a pessoa não pratique a justiça, mesmo que a pessoa não pratique essa justiça que Deus fala aqui, é falado que Deus olha para a pessoa, que Deus atende essa pessoa, que Deus socorre essa pessoa, mesmo que ela não pratique a justiça. Mas não era bem dessa forma que Davi via, não era bem dessa forma que Davi entendia. E ele inicia o verso dizendo assim, olha, volta-se para os justos. Veja o que ele se refere ao injusto. Continua o texto, vamos ler. O rosto do Senhor volta-se, também volta-se, mas contra os que praticam o mal.
Então, para o justo, Deus olha, para o justo, Deus deixa o ouvido ali direcionado para ouvir o grito, para poder socorrer. Agora, para o que pratica o mal, Deus volta-se, mas não para socorrer, não para ouvir. Deus volta para apagar da terra a memória deles. Existe uma diferença muito grande entre os que praticam a justiça e dos que não a praticam. Que possamos a cada dia nos atentarmos e procurarmos a praticar essa justiça, a ser justo. Você diz, mas os meus pais não são justos, não praticam justiça, não anda em justiça. Não tem problema, mas você vai praticar, porque quando você precisar do socorro de Deus, Ele virá na sua direção. Ah, mas o meu patrão, ele é injusto, ele faz algumas coisas assim que são injustas. Mas, se você não fizer, se você procurar, buscar a praticar essa justiça, com certeza, a sequência do versículo, os justos clamam, e o Senhor ouve, e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Pode descansar em Deus, pode confiar em Deus. Por quê? Porque quando isso acontece, você procura praticar a justiça, você procura andar em retidão diante de Deus, ainda que apareça uma adversidade, os olhos do Senhor vão estar voltados para você e os ouvidos vão estar inclinados para poder ouvir o seu grito e Deus vir em socorro na sua direção. E isso acontece. Agora veja a diferença gritante dos que praticam e dos que não praticam. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, primeira carta que João escreve, no seu capítulo de número 3. Abra, vamos ler junto. Primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo de número 10, está escrito de 7 até o 10. Vamos começar no 7. E o 7 diz assim, ó, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça, ele é justo, assim como Deus o é. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus, mas também sabemos quem são os filhos do diabo. Então é muito clara no Evangelho a escrita, a forma que está escrito. Se eu procuro, se eu pratico a justiça, eu sou chamado de filho de Deus. Agora, quando eu não pratico essa justiça, que eu levo assim, aí então eu vou sair de estar dentro da proteção de filho de Deus e eu vou estar fora, sob a proteção do diabo, se é que tem proteção, e com certeza não tem. Então, continuando, quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Agora, voltando lá no que Davi escreveu no Salmo 34:15, está assim, os olhos do Senhor, ele voltam-se para o justo. Isto faz de você, faz de mim um agraciado de Deus. Quando eu aplico essa justiça na minha vida, quando eu corro, quando eu tento, quando eu procuro a praticar essa justiça que a palavra de Deus nos ensina, a mim, tanto a mim como a você, meu irmão, minha irmã, que tem praticado essa justiça, ou que tem buscado, tem procurado andar em retidão diante de Deus, eu posso te afirmar, eu posso garantir a você que neste culto, ainda nesse culto, os olhos do Senhor vão estar voltados para você. Você que tem procurado a praticar a justiça, a andar em retidão diante de Deus. Eu garanto também para você que
ainda nesse culto, os ouvidos de Deus eles vão estar atentos ao seu clamor. Coloque-se diante de Deus, diga para Deus o que aconteceu, o que está acontecendo, a forma que vem acontecendo. E com certeza, Deus, Ele vai atender o seu clamor. E os ouvidos deles vão estar atentos ao seu grito de socorro, ao meu grito de socorro. Estarão atentos ao que você trouxe hoje para ofertar ao Senhor. Você consegue crer nessa palavra? Esta palavra ela não é minha. Esta palavra é a palavra do Senhor. E quando ela é palavra do Senhor, ela tem poder. E nesta palavra você pode confiar, porque é Deus falando. Se derrame aos pés do Senhor nesta noite. Cultue a Ele com gratidão no seu coração. Cultue a Ele com alegria. Amém? Então vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, nós nos reunimos assim, desta forma, cada um na sua casa, no seu lar, na sua sala, Pai. Mas nós estamos unidos em espírito, para que, Senhor, neste momento, oferecermos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto racional, o culto com raciocínio, Pai. E que tudo, Senhor, que for feito ao orarmos, ao cantarmos, ao ouvirmos a Tua palavra, ao abrirmos o nosso coração, que tudo isso, Senhor, possa ser uma oferta agradável diante de Ti e que nós possamos ser, Senhor, neste momento, neste culto, Pai, tocados pela Tua palavra, tocados pelo Teu poder, tocados pela Tua misericórdia, tocados pelo Teu perdão, Pai. Aquele, Senhor, que tem andado assim, meio que não percebendo, Pai, que nesta noite ele possa ser assim atingido pela Tua palavra, entendê-la, Senhor, e voltar, Senhor, a estar praticando essa verdade, praticando essa retidão, praticando, Senhor, esta justiça, e que nós possamos ser agraciados por Ti, Pai. Receba o nosso culto. Receba, Senhor, a nossa adoração. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Oh, não há nada, Senhor. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de Ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha
Eu vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Oh, 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 eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha
o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos, Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. 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 Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Uma boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja no seu coração. Vá preparando o seu coração aí para receber a palavra de Deus. Amém? Convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Vai aí, dá uma olhadinha do lado, já procura a Bíblia. Livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Conhecido como profeta fujão. Já deu tempo? Achou a Bíblia? Então tá bom, acompanha comigo a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve.
Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas neste momento e que a Tua palavra, Senhor, possa fluir livremente, Senhor, pelos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa ministrar a Tua vontade, Senhor, vindo de encontro com os nossos sentimentos, vindo de encontro, Senhor, com os nossos pensamentos, Senhor, vindo de encontro a nos consolar, a nos confrontar, a nos curar, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te oro e peço a Ti. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Seja na igreja, ou seja, pessoas que não têm um conhecimento da palavra de Deus, acho que quase todo mundo já ouviu falar do homem que foi engolido por um grande peixe ou de um homem que foi engolido por uma baleia. E a história realmente é uma história que chama a atenção, é uma história que te prende. O texto ele fala sobre um homem que tentou uma das tarefas mais difíceis que se pode tentar. A Bíblia fala sobre um homem que tentou fugir de Deus, um homem que tentou escapar de Deus, um homem que tentou ludibriar a Deus de alguma forma e de uma forma muito simples, né? A Bíblia diz que Deus ele chegou para Jonas e deu-lhe uma missão. Jonas ele era um profeta e Deus chegou para Jonas e falou: Jonas, eu tenho uma missão para você. Você tem que sair da sua casa, você tem que ir até um porto e você vai até a cidade de Nínive.
E lá você vai pregar contra o povo dessa cidade. Você vai pregar contra o povo dessa cidade, porque a maldade desse povo, ela subiu até a mim. E eu quero que você vá lá e pregue contra essa cidade. Ok, Jonas? Entendeu? E Jonas falou, entendi, Senhor. Jonas, ele vai, desce até o porto. Jonas, ele compra uma passagem, espera ali na fila do guichê, paga a passagem. No entanto, Jonas, ele não compra uma passagem para Nínive. Ao contrário, Jonas, ele se dirige à cidade de Tarsis. Então ele entra e ele desce até o lugar do embarque, embarca num navio que vai no sentido contrário da direção de que Deus havia lhe dito. Jonas entra naquele barco e a Bíblia nos diz que ele fica algum tempo ali e depois ele se dirige ao porão daquele navio e naquele porão ele começa a dormir. E a Bíblia nos diz que ele dormia profundamente. Talvez no seu coração, no coração de Jonas, ele tivesse sentindo um certo alívio, uma certa sensação de que fora bem sucedido na sua tarefa de fugir de Deus. Talvez ele estava ali descansando e pensando, deu certo o meu plano, deu certo o meu intento. Quando de repente, ainda Jonas dormindo, sobrevém uma grande tempestade sobre toda aquela embarcação. O mar começa a ficar agitado, as ondas começam a se fortalecer e joga a embarcação de um lado para o outro, ao ponto daquela embarcação quase ir a pique. Então, nesse momento, desce o capitão do navio e ele vai descendo e vai vendo as pessoas discutindo, apavorada, correndo de um lado para o outro e tentando achar uma solução. Pegavam as suas cargas e jogavam para fora do navio para deixar o navio mais leve, com o objetivo de tentar salvar as suas vidas. E ele se depara com um homem que está com uma atitude totalmente diferente daquela. Ele se depara com um homem que está deitado e dormindo profundamente. E é nesse momento que Jonas é abordado e ele fala: ei, o que você está fazendo? O barco está quase afundando e você está aí dormindo. Faça alguma coisa. Clame ao seu Deus. Quem sabe Ele possa nos livrar de todo esse mal que nos sobreveio. Como pode você estar aí dormindo profundamente enquanto as coisas estão se desmoronando bem debaixo do seu nariz? Então Jonas, ele ouve aquelas palavras e depois ele também é abordado por alguns homens que estavam ali no navio e faz algumas perguntas para Jonas. Jonas responde essas perguntas e então eles lançam sorte para ver quem era o responsável sobre todo aquele mal que estava acontecendo, e a sorte, ou seja, o culpado é revelado, e nesse caso é Jonas. E Jonas também não foge da sua responsabilidade, ele fala: o culpado sou eu, agora vocês podem fazer o seguinte, vocês podem me pegar e lançar ao mar, lance-me ao mar, porque quando vocês me lançarem ao mar, com certeza essa tempestade vai cessar e as coisas vão voltar à sua normalidade. Os homens ficam reticentes e não querem fazer aquilo porque têm um temor no coração, embora não sejam hebreus, sejam pessoas pagãs. E depois de tanto relutar, e a Bíblia fala que eles se esforçaram ao máximo, e a tempestade só aumentava, então eles, com o coração contrariado, constrangidos, com muito temor, eles clamam ao Senhor e pegam Jonas e lançam no mar,
e ali eles fazem uma oração, fazem alguns votos, sacrifícios, para que a culpa daquela morte não caia sobre eles. E Jonas, nesse momento, ele é engolido, delicadamente engolido por um grande peixe. E esse é o começo dessa história, depois tem mais, mas é uma história que tem muitos detalhes. Embora pareça uma história que fale de coisas que não tem ligação aparente com o nosso dia a dia, baleia, barco, ser engolido, marinheiro, lançar sorte, Deus mandando, fugindo de Deus, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia. Quando eu olho para essa história e quando eu estava meditando e esperando de Deus uma palavra, quando eu me deparei com esse texto, eu vi que não é só Jonas que vive essa situação. Embora nós não estejamos em um navio, embora não seja literal no nosso caso, mas também nós vivemos situações que nós precisamos decidir, né? Enquanto eu estava meditando sobre esse texto, eu lembrei de quando um dia, e eu confesso para os irmãos, não tenho orgulho disso, eu e meu irmão, a gente acabou combinando de matar aula. A gente falou, olha, eu não quero ir para a escola, eu quero fugir do professor, eu quero fugir da escola. Então a gente combinou de matar aula. E a gente foi lá e aí se arrumamos, colocamos a roupa, a mochila, e a gente foi em direção ao colégio, se despedimos dos nossos pais. No entanto, nós não entramos na escola. E o ruim de fugir de algo ou de alguém é que você fica com medo de ser pego. Você fica com medo de alguém te ver, de alguém te denunciar. E foi exatamente isso que aconteceu. Passou uma pessoa conhecida e deu de cara com a gente, falou para nossa mãe, e a gente acabou sofrendo as consequências. Talvez para você que esteja hoje aí sentado no seu sofá ouvindo essa mensagem, talvez no seu coração as coisas estejam um pouco confusas, talvez os sentimentos estejam um pouco efervescentes, talvez você não saiba muito bem o que fazer, o que está acontecendo, assim como Jonas. Assim como Jonas, embora você saiba que Deus ele tem um propósito, tem um caminho para a sua vida, embora você saiba que Deus ele te chamou, que Deus ele te escolheu e que Deus te direcionou até esse exato momento, talvez você esteja confuso, assim como Jonas estava confuso. Talvez você esteja pensando que talvez é hora de mudar de direção, é hora de mudar de rumo, é hora de seguir outro caminho. A Bíblia nos diz que quando Jonas ele entrou naquele navio, ele foi numa direção contrária. Ele foi numa direção contrária àquela direção de que Deus tinha para a vida dele. Ele foi na direção oposta, no caminho oposto. E ainda essa semana, conversando com um amigo, eu dizia que o problema maior, o perigo maior, não é quando nós erramos no caminho, mas é quando nós erramos o caminho. Quando nós tomamos decisões que nos levam para caminhos que não são caminhos que a gente sabe que Deus está ali. E quando Jonas ele toma essa decisão consciente de ir para outro lugar, um lugar onde Deus não estava, e ele sabia que Deus não estava naquele lugar, Jonas ele foi para a direção errada. Jonas, ele estava no lugar errado. Jonas, ele estava
com as pessoas erradas. Jonas também, ele estava do jeito errado, ele estava dormindo. Jonas, ele entrou dentro de um contexto em que nada o favorecia. Jonas, ele entrou num contexto onde tudo o que estava na sua volta não era aquilo que Deus tinha para ele. E preste atenção, às vezes é uma pequena decisão, às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções nos levam a falar assim, não, talvez não é mais esse caminho, eu vou seguir o caminho que eu acho que é certo, eu vou seguir o caminho que talvez vai me dar mais conforto, eu vou seguir o caminho em que talvez eu consigo me virar. Mas saiba de uma coisa, quando nós decidimos ir na direção contrária à direção de Deus, pode ter certeza, se você olhar para o seu lado, as pessoas que você tem convivido, o que tem feito parte do seu dia, do seu contexto, você pode ter certeza que você vai ver que você está no meio das pessoas erradas. Você corre um grande risco, eu corro um grande risco de estar no lugar errado. E isso é muito perigoso. E isso não é só perigoso, como coloca em risco aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus não só tem para as nossas vidas, mas aquilo que Deus ele tem para a vida das pessoas que estão na nossa volta. Preste atenção que a decisão que Jonas tomou foi uma decisão que não atingiu apenas ele. Embora ele houvesse decidido embarcar naquele navio, as pessoas que estavam ali à sua volta, elas sofreram as consequências da decisão de um só homem. Talvez na sua família, com seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, quando nós decidimos sair da presença de Deus, quando nós decidimos ir para uma direção que não é e que não está na vontade de Deus, pode ter certeza que não é uma decisão sua, que você não está decidindo por você. Você está decidindo não só por você, mas pelas pessoas que estão à sua volta. Quando um homem, quando uma mulher, quando um pai ou uma mãe, ele anda e ele decide sair da presença de Deus ou se afastar daquilo que Deus tem para a vida dele, a família dele é atingida por tudo isso. Foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Quando ele decidiu sair, todas aquelas pessoas que estavam naquela embarcação, eles sofreram as consequências da decisão de Jonas. Eles foram atingidos, eles sofreram danos, eles passaram por momentos de medo, de tribulação, eles passaram por momentos de adversidade, eles passaram por momentos de perdas, e porque Jonas decidiu ir do lado oposto da presença de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu sei que não é fácil. Eu sei que existem muitas vozes, inúmeras vozes que falam dentro de nós. Eu sei que às vezes a gente se sente até esquecido. Esquecido por Deus, esquecido pela igreja, esquecido do ser humano.
Às vezes a gente fala assim, agora parece que as coisas não fazem mais sentido, aquilo que era certo dentro de mim, agora parece que só tem dúvidas no meu coração. E talvez você esteja à beira de tomar uma decisão. Antes de decidir, lembre-se que Deus, somente Deus, tem o melhor para a sua vida. Que é a direção dEle, que é a vontade dEle, que é aquilo que Ele já falou com você, que é aquilo que Ele já disse para você. Esse é o lugar que você tem que estar. Porque quando Deus Ele for te procurar, Ele vai te procurar no lugar onde você deveria estar. Assim como quando Deus Ele foi procurar Adão, Ele falou, Adão, cadê você? Cadê o lugar do nosso encontro? Cadê o lugar onde nós falávamos? Você não estava lá. Porque você se esconde. Embora muitas coisas tenham acontecido, talvez nos últimos dias na sua vida, lembre-se disso, Deus Ele vai te procurar no lugar de sempre. Deus Ele vai te procurar no lugar onde vocês estavam acostumados a se encontrar. Deus Ele vai te procurar. Não é que Deus te esqueceu, não é que Deus não sabe onde você está, não é que Deus largou mão, não é que Deus... Não. No momento certo, na hora certa, Deus Ele vai falar com você. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jonas, ele estava ali e quando ele foi procurado por aqueles homens, os homens fizeram uma pergunta para ele. E a pergunta que os homens fizeram é uma pergunta muito séria. Eles perguntaram, quem é o responsável por toda essa calamidade? Quem é o responsável por tudo isso? Porque se às vezes as nossas vidas ela fica bagunçada. Às vezes a nossa vida ela parece que perdeu o controle de todas as coisas e parece que as coisas realmente vão afundar e que não vai dar nada certo e que tudo está uma confusão e dentro de nós a gente vai se perguntar, falar, e quem é o responsável por tudo isso? Tem muitas coisas que a gente não tem controle. A gente não consegue controlar um monte de coisas. Mas tem um monte de coisas que são frutos das nossas decisões. Assim como Jonas, ele sabia que o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo era ele. Que ele tinha que assumir a sua parcela de responsabilidade. Que ele tinha que dar um passo à frente e dizer, sou eu o responsável por tudo isso. E quando alguém chega e fala que ele é o responsável, ele está falando, olha, eu assumo a responsabilidade, eu me comprometo, sou eu. O que eu quero dizer para você é que, embora muitas vezes a gente tome decisões equivocadas, e essas decisões elas geram consequências em cadeias que vai atingindo várias áreas das nossas vidas e pessoas que estão à nossa volta. E quando a conta ela chega, muitas vezes nós não sabemos mais e nós pensamos que não tem mais jeito. Jonas ele nos ensina aqui que uma das coisas que nós podemos e devemos fazer é assumir a responsabilidade. Errei, tomei a decisão errada, fiz o que eu não devia, andei por caminhos que eu não deveria,
fui em uma direção que eu sabia que não era certo. Logo, o responsável sou eu. Assuma a responsabilidade. Muitas vezes a gente quer culpar os outros pela nossa condição. É muito mais fácil a gente dizer que a culpa é da política, que a culpa é do outro, a culpa é do esposo, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é do pai. Mas o que Jonas nos ensina é que nós devemos assumir as nossas responsabilidades. Assuma a sua responsabilidade. Entenda que a culpa, que a responsabilidade, eu estou falando culpa, mas entenda a responsabilidade, é nossa. Nós somos os responsáveis e não que isso venha acarretar uma culpa que nos paralise, não, mas nós somos os responsáveis para dar o passo à frente e para gerar também essa mudança, falar: Deus, eu errei e eu sei o que eu mereço, eu sei que a consequência do meu erro, ela é grave. E eu sei que eu coloquei em risco a minha vida e a vida do outro. Então, pode me jogar ao mar. E quando Jonas, ele é arremessado ao mar, e quando nós reconhecemos isso, e quando nós nos comprometemos com isso, sabe o que acontece? É como se nós tivéssemos falado assim: olha, eu já não consigo fazer mais nada. É como se nós assumíssemos que da nossa parte já não tem mais nada para fazer. É quando a gente assume que agora já o que tinha para acontecer já aconteceu. E aí a gente é lançado ao mar. E o mar significa o fim de tudo. O mar significa que você é lançado para morrer ali, para a sua vida se acabar, e aí já não tem mais jeito. Mas quando nós somos lançados a esse mar, nós somos jogados nesse mar, nós damos de cara com uma coisa tão linda e tão maravilhosa. E essa coisa tão linda e tão maravilhosa não se chama grande peixe, não se chama baleia, não é nada disso. Nós nos deparamos com a graça de Deus. E que ela é grande, sim, e que ela é maravilhosa. As misericórdias de Deus, elas nos engolem, ela nos esconde. Ela nos protege, ela nos deixa ali. Você fala: não, mas o que eu merecia agora era a morte, mas eu fui engolido pela misericórdia de Deus. Eu fui engolido pela graça de Deus. E agora eu estou nas profundezas, sim, eu estou passando e colhendo as consequências das minhas atitudes, sim, mas eu fui e estou escondido na graça e na misericórdia de Deus. E depois de alguns dias, Jonas, ele foi vomitado lá no destino onde ele deveria estar. A baleia levou, o grande peixe levou e o vomitou lá. E ele saiu sã e salvo. E ele cumpriu aquilo que Deus queria que ele fizesse. Com algumas, sim, mas ele foi lá e cumpriu. Porque Deus, ele deu uma segunda chance. Deus é o Deus das segundas chances. Então, se você pensou que para você não tem mais jeito, que agora o jeito é assumir a sua condição, que você sabe que desobedeceu e sabe que não está andando por caminhos que você deveria andar.
pode ter certeza, em uma dessas esquinas, em uma dessas ruas de Bragança Paulista, ou onde você estiver, você vai dar de cara com a graça, com a presença inconveniente de Deus, com a misericórdia de Deus. E Deus vai falar para você, ó, você pensou que era o fim, você pensou que tinha acabado, mas eu vou te conduzir para o lugar onde você deveria estar. Amém? Então acalma o seu coração, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele te escolheu e Ele te conhece, Ele sabe de tudo o que já ia acontecer. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração. E como o salmista disse lá no Salmo 139, para onde irei eu? Não tem como fugir da presença de Deus. Amém? Fique com Deus e uma boa semana. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso.
de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Agora te convido nessa noite, aleluia, a você curvar a sua cabeça e aí no seu quarto, na sua sala, onde você estiver, que você abra o seu coração para você sentir essa presença, para você sentir essa graça, para você sentir o amor de Deus. O amor de Deus que foi e que está derramado sobre a sua vida. O amor de Deus que não te aponta, que não te acusa hoje. O amor de Deus que vai até você para restaurar, para confirmar, para dizer, olha, o meu amor, a minha graça, ela superabunda, ela excede, ela transborda sobre a sua vida. Eu não desisti de você. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, e assim como Jonas, Pai, que tomou decisões equivocadas, que andou por caminhos que ele não deveria andar, Pai, que passou por situações que não deveria passar e que em algum momento na sua oração ele mesmo diz que ele se sentiu rejeitado da sua presença. Ele disse que o Senhor o rejeitou porque a culpa pela a decisão era tão forte sobre a vida dele que ele achou que o Senhor já não queria o mais, Pai. Mas o Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia, o Senhor o resgatou, o Senhor o limpou, o Senhor o tratou, o Senhor o amou, o Senhor o restaurou e o Senhor confirmou o seu amor no coração daquele homem. Que o seu amor, Pai, possa ser sentido no coração desse jovem, no coração, Pai, desta mãe, deste pai, no coração, Senhor, de cada um, Senhor, que talvez esteja sendo movido, Senhor, por uma culpa que não dá para dar conta, que não dá para
mas que eles possam, Senhor, que possamos sentir a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Que confiemos, Senhor, no Teu amor, Pai. E que o Senhor nos ama, que o Senhor, de maneira nenhuma, nos lança fora, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e agradeço. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas. Digamos todos, que Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa, uma semana abençoada por esse Deus tão maravilhoso. Amém e amém.